Hora de falar de economia por aqui com Rita Mundim, que já aparece conosco. Rita, muito bem-vinda. Já começo te perguntando o seguinte: hoje a gente mostrou bate-boca na Câmara dos Deputados entre parlamentares e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo passou a ser mais pressionado para cortar gastos, principalmente depois que anunciou o aumento do IOF e acabou recuando em uma parte. E agora anunciou outras mudanças que podem ser enviadas via medida provisória. Rita, qual é a chance dessa MP prosperar? Olha, Juliana, o negócio não está fácil para o governo, não. Eles fizeram a coisa de uma forma muito atabalhoada, usando um imposto regulatório para arrecadar. A grita foi geral, principalmente as classes produtoras. E no Congresso, nós não temos representantes do governo, nós temos representantes do povo brasileiro. Nem a Febraban conseguiu achar bom o plano, porque ia ser um aumento muito grande no custo do crédito. E quando você fala em aumento do custo de crédito, você está impactando toda a sociedade. Aí você fala também em perda de liberdade na movimentação de capitais, né? Que é o IOF em cima do câmbio, IOF em cima de investimentos, abrangendo inclusive a previdência privada. Nós estamos vendo aí esse escândalo no INSS, o governo não consegue nos prover da previdência pública. E agora a gente, para fazer previdência privada, a gente tem que pagar imposto. Então, diante dessa confusão, exatamente por terem usado um instrumento errado, um imposto regulatório como imposto arrecadatório. Tentaram melhorar, tentaram consertar. E é aquele negócio, é puxadinho. Na hora que você faz um puxadinho, sem planejamento, sem nada, você sai dando tiro para todo lado. E, ao tentar melhorar, acabou até piorando para determinados setores importantes da economia, como o agronegócio, a construção civil, com a perda da isenção tributária, né? Gerando um imposto aí de 5% nas LCIs, nas LCAs, e aí vai, aumenta o imposto das BETs. Então o governo está perdido. E o governo perdido, ao invés de falar a língua que a sociedade quer entender e sabe entender, que é corte de gastos, ele só chega querendo taxar, taxar, taxar e aumentar impostos. E os representantes do povo, apesar de terem e estão, quem sabe, negociando no meio desse pacote as suas próprias emendas parlamentares, é por isso que tem negociação. Porque se não tivesse a possibilidade deles receberem as emendas, não estaria assim nem negociando, porque está tudo errado. O governo tem que falar de corte de despesas e o Congresso tem que exigir o corte de despesas, porque medidas estruturais, estruturantes, passam pelo corte de despesas, porque a carga tributária no Brasil, no ano passado, de 33%, nos deixou com a maior carga tributária da América Latina, uma das maiores do mundo. E a nossa taxa de juros está no nível que está exatamente pela falta de competência do governo em administrar as contas públicas. E para tentar tapar, né, o sol com a peneira, ele quer arrecadar mais, ao invés de cortar despesas, e aí sim, aí nós teríamos uma mudança estrutural, capaz de colocar o país nos trilhos e capaz de gerar superávites ou equilíbrio das contas públicas. Mas querer acertar a equação sempre pelo lado da receita não dá mais. A sociedade não tem como pagar mais impostos e o pior, eles vão só cobrando sem fazerem contas do impacto que esses impostos podem fazer na atividade econômica. É dar tiro no pé. E uma coisa que eu acho interessante, que o governo vive se gabando do crescimento. O que eles estão fazendo com esse aumento de receita do crescimento da economia? Então, as receitas estão aumentando, mas as despesas, que a gente não sabe quais são e como são feitas, estão aumentando muito mais. Então, é um governo que gasta muito e que gasta mal. Está na hora de colocar na mesa quais são essas despesas e passar o facão. Rita, mudando um pouquinho aqui de assunto, o petróleo fechou em alta hoje com rumores de um esvaziamento da embaixada americana no Iraque. Isso porque a imprensa local aponta que o Irã ameaça atacar as bases dos Estados Unidos. Qual o impacto disso caso se confirme? Pois é, né? A gente estava festejando
A gente festejou a inflação brasileira desacelerando, né, para 0,26%. A gente festejou hoje o mercado, a inflação americana, apesar do tarifaço, sob controle, subiu 0,1% em maio em relação a abril, ficou em 2,4%. A nossa foi para 5,32 anualizada, mas agora, pensa bem, eu estou com o mercado aqui na tela, o petróleo Brent, referência da Petrobras no mercado futuro, ele que havia subido até o fechamento do mercado aqui no Brasil na faixa de 4%, já está subindo 5,74%. As ações da Petrobras subiram 3% durante 2 dias consecutivos. É bom? Não é bom para a Petrobras, mas pensa na inflação. O que nós podemos ter daqui para frente? Um mundo já cheio de incertezas, inclusive com a inflação, por causa das tarifas. E agora o preço do barril de petróleo, que sensibiliza todos os governos, porque é transporte na veia, então é inflação na veia. Com essa tensão maior no Oriente Médio, e isso já vem vindo desde a posse de Trump, que tem pedido um boicote ao petróleo do Irã, então as coisas estão se complicando, né? A gente já está com 2 guerras aí, tarifaço, e aqui no Brasil, além de tudo, o problema fiscal. Então a notícia não é boa e deixa ainda o mundo no nível maior de incertezas. Eu, como economista, eu nunca vivi na minha vida um nível de incertezas como este que nós estamos vivendo. E isso torna o trabalho de todo mundo muito mais difícil. E os investimentos, geralmente, eles paralisam, né? Você fica esperando para ver o que vai acontecer. Então, o ambiente não é bom e o ambiente é tenso. Rita, a gente tem um minutinho final, mas quero te ouvir rapidamente sobre o seguinte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo comercial com a China está feito e que aguarda por uma aprovação final por parte do presidente chinês Xi Jinping. O que acontece com o mercado se esse acordo sair? O mercado já até comemorou esse acordo hoje, mas esse aumento das tensões no Oriente Médio impediu que a comemoração fosse maior. Então, o que aconteceu? 10%, né, de tarifas para os americanos, 55% para os produtos chineses. A China vai prover minerais raros para os Estados Unidos e os estudantes chineses poderão estudar nas terras americanas. É mais ou menos isso e tomara que seja selado. Mas o entorno, o negócio não está fácil não. Esse aumento de tensão no Oriente Médio em nível global e o aumento da tensão no Congresso em nível local está deixando a nossa situação muito complicada e a situação global já está complicada para todo mundo.